Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 10, versículo 1. Eu queria falar sobre o líder treinador. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. O Lucas 10 é um capítulo prático, que Jesus está comissionando, está enviando os seus discípulos que já estavam percebendo a sua forma de trabalhar. O treinamento de Jesus, em primeiro lugar, estava, como era, veja o que eu faço, veja como eu faço. Os discípulos estavam só observando. O capítulo 10 de Lucas, ele está então instruindo os seus discípulos a como eles deveriam fazer nesse envio. Se você vai a algum lugar, e se eu te dou um endereço, por exemplo, e não te dou a localização, fala, vai lá na casa do ciclano, mas eu não te falo, tem como chegar lá sem eu te instruir? Se eu te mandar uma localização, se eu falar vira à direita, vira à esquerda, não tem como. Você vai ter eficiência, você vai ficar rodando. Tem como chegar lá? Sim, eu vou ficar perguntando, onde o ciclano mora? Onde o ciclano mora? Com certeza você vai chegar lá, mas num tempo mais prolongado. Os discípulos tinham uma mensagem, a mensagem do reino de Deus, pregar, anunciar o evangelho, anunciar o arrependimento. E eles só iriam ser eficientes nesse trabalho se eles obedecessem às direções que Jesus estava dando nesse treinamento aqui de Lucas 10. Jesus falou para eles o que eles tinham que levar. Jesus falou para eles o que eles deveriam falar. Jesus falou para eles que eles deveriam curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus estava ensinando o passo a passo de como fazer. Porque é tão complicado, realmente, quando você... Por exemplo, se alguém me dá uma tarefa, mas não me fala como fazer, eu vou me virar, vamos dar um jeito, vamos pesquisar no YouTube, hoje tem isso, pesquisa no YouTube que tem lá alguém sempre que vai te dar um tutorial. Porém, tem muita gente que desiste, fala, não sei fazer, não consigo fazer. Jesus está dando aqui a cartilha. E Jesus falou, eu lhes dei autoridade. Então, repita isso comigo, eu lhes dei autoridade. E essa palavra autoridade, lá no Strong, ela significa licença ou permissão. Ninguém dirige no Brasil sem uma licença, sem uma permissão, sem uma carta de habilitação. Porque se a pessoa é liberada para dirigir, lógico, quem tem carta também acontece acidente, pode ser que aconteça, mas aquela pessoa ela já está habilitada, ela já participou daquele treinamento prático, aquela uma semana de aula. Quem já participou? Levanta a mão. É chato, mas é importante, porque quando eu chego lá, numa ladeira e vejo uma placa orientando que tem uma curva sinuosa, a pessoa não sabe, ela desce arrancada ali nos 80, e aí muitas vezes acontece o que acontece lá na roncadeira, lá naquela cachoeira da roncadeira, que direto cai lá um carro, um caminhão, porque às vezes a pessoa não percebeu a sinalização. Então Jesus ele está falando para os seus discípulos, eu lhes dei autoridade, ele está permitindo, porque ele ensinou, ele está falando, o passo a passo é esse. É assim que nós devemos fazer. Então, o treinamento, ele nos autoriza para nós sermos bem-sucedidos no trabalho, na obra que o Senhor tem a nós confiado. Eu me lembro lá nos idos de 1998, eu queria muito ter um computador em casa. Ter aquele computador assim, né? Achava o máximo. E eu fiquei na cola do meu pai. Pai, eu quero um computador, eu quero um computador. E aí, sabe o que meu pai fez primeiro, antes de me dar um computador? Curso de computação. Isso parece que é uma coisa do século passado, né? E realmente, hoje ninguém mais faz isso. Mas nesse curso lá, que era do Windows 98, era a época do Windows 98, primeiro curso antes de começar a aprender o Windows 98, datilografia, digitação. Então eu fiquei lá, ASDJ. Quem fez esse curso? Aí você, ASDFJ, ASDFJ, olha. ASDFJ, muito bem, vocês sabem. Fiquei lá aprendendo aquele negócio, até
para não ficar catando milho. Você já viu idoso digitando? Tá, eles não fizeram um curso. Por isso que o idoso demora lá mais a ter habilidade. E aí, depois de ter feito o curso, sabendo mexer lá no Word, no Excel e tudo mais, aí meu pai presenteou a gente com um computador de última geração. Uau! Eu só pude receber aquele computador se eu tivesse realmente aprendido. Porque o que adianta eu ter uma ferramenta na minha mão que eu não sei usar? Então, há pessoas, por exemplo, que pulam etapas. Tem como aprender sem fazer um curso, sem ser treinado? Até que tem. Ficar lá catando o milho, pede uma ajuda, hoje assiste um tutorial, tem os autodidatas. Porém, esperar esse tempo todo, às vezes, para um trabalho que está sendo exigido hoje, agora, é mais demorado. Então, pessoas que pulam etapas, assumem responsabilidades, não dão conta depois, e aí depois entrega a responsabilidade de volta em quem as autorizou. E aí, nós ficamos, o líder, o supervisor, fica numa situação sem saber o que fazer, com um monte de gente nas suas costas. Nós estamos tratando especificamente de pessoas. Qual foi então o resultado dessa missão? Olha como os discípulos, eles voltaram. Lá em Lucas 10:17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E aí Jesus, para que vocês estão se alegrando desse jeito, dessa forma, sendo que eu ensinei vocês, é assim que faz e é assim que vai acontecer. Lógico, era uma alegria, Jesus também estava muito alegre, mas era muito claro, se vocês obedecerem, se vocês forem treinados, obedecerem o passo a passo, é lógico que vocês vão ter um resultado. Então eles voltaram maravilhados, dá certo, e o que Jesus falou dá muito certo. Hoje nós vamos falar de 5 funções importantes para o líder de Life Group. A primeira função importante, você pode anotar aí, vai aparecer aqui no telão. Orar frequentemente, com muita fé e intensidade pelos membros do Life Group. Eu vou concentrar no ponto 1 e no ponto 5, os outros nós vamos só pincelar. O ponto 1 é esse líder que ora com muita fé, porque muitas pessoas podem achar assim: minha célula está bombando, minha célula está crescendo, eu sou responsável por esse sucesso. Afinal de contas, eu sou treinado nas mais categorias, habilidades bíblicas, cursos universitários, teológicos. Rapaz, eu sou o cara. Não que isso esteja errado, está super certo. Porém, tem pessoas que acham realmente que é elas, e não é. É o Senhor. Então, o líder, em primeiro lugar, está super certo, ser realmente treinado. Esse é o ciclo de treinamento. Porém, nós precisamos voltar para o passo 1, que é: busca a presença de Deus, dependa do Senhor. Os discípulos foram autorizados em nome de Jesus. Quando você expulsa demônios, você expulsa em nome de Jesus. Então tem uma autorização em nome de Jesus. Então o segredo nosso como líderes é esse: dependermos do Senhor. Crermos em fé que o Senhor vai fazer. Nosso alvo, ganhar vidas e cuidar bem delas. Senhor, é teu esse alvo. Nós somos participantes desse chamado. Nós, como líderes, precisamos depender muito do Senhor. Repita isso comigo: eu preciso depender do Senhor. Então não é da força do seu braço, é da força do braço do Senhor. E aí, no tempo do Senhor, na hora do Senhor, dependendo dele, sua célula vai se crescer e se multiplicar. Lucas 6:12-13 diz que num daqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Uma responsabilidade tão grande como essa, de escolher seus sucessores, não pode ser, não, vai ser esse daqui, vai ser esse, assim, não. Jesus subiu ao monte. Jesus, que tinha esse hábito de orar, de buscar a presença de Deus, ouviu do Senhor quem seriam esses homens dos quais ele se multiplicaria, dos quais eles teriam missões. Querido líder, esse vídeo que nós passamos, essa é uma ênfase desse ciclo do treinamento: oração. Deus precisa chamar o seu auxiliar. Lógico, você vai desafiar, mas esse auxiliar vai: amém, Senhor, eis-me aqui. Realmente Deus já falou comigo. Então gera essa crise, gente, esse jejum.
Eu estou aqui que nem a música do SCC hoje. Estamos aqui com uma fome tremenda, que eu estou só almoçando. Mas eu estou assim crendo e orando, Senhor, chama. Senhor, faz como o Senhor fez com os discípulos. Porque Jesus orou e Deus deu a direção e falou, esses são os meus discípulos. Então, nesse tempo de consagração, de jejum, peça ao Senhor, Senhor, me dá, fala aos corações, e você vai ter surpresas, eu creio nisso. Mateus 9, 36 ao 38 é o versículo base desse nosso tempo, que diz, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque eram aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara, vamos falar juntos? Vamos lá. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha lá, Jesus está te autorizando a você pedir. Peça a Deus. E aí o Senhor vai fazer o papel de fazer a ponte, de falar. Porque quando Deus fala, quem está com os ouvidos atentos, ouve o que o Espírito Santo diz. E eu queria que nesse primeiro ponto nós ficássemos de pé para que nós orássemos esse texto. Amém? De forma bem prática. Vamos orar agora. Senhor, dá-nos líderes. Senhor, essa seara pertence ao Senhor. Então, levanta a sua voz em fé. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Você como líder, ore agora por essas pessoas, seus auxiliares, pessoas dos quais precisamos multiplicar a vida nelas. Erga a sua voz e agora vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós reconhecemos, Senhor Deus, que quem dá autorização é o Senhor. Quem dá permissão é o Senhor. Quem nos chama para a seara é o Senhor. A seara é grande, os campos estão brancos. Nós vemos milhares de pessoas nessa cidade que precisam ouvir do Evangelho. E que, Senhor, haja aqui aqueles que vão dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Por isso chama, Senhor. Subimos nesse monte nessa hora e nós clamamos, Senhor, chama-nos. Chama o teu povo, chama, Senhor Deus, aqueles que vão apaixonados pelo Senhor, queimando de amor pela presença, dizer sim, Senhor, por ti eu faço o que for preciso, Senhor, para ver o teu reino crescendo nessa cidade. Queremos ver, Senhor Deus, esses líderes. Já recebemos a resposta dessa oração em gratidão, e nessa semana ainda, o Senhor vai levantar e despertar aqueles que vão acordar de madrugada falando, Deus me chamou, e vão mandar uma mensagem para o seu líder dizendo, eis-me aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, então aplaude o Senhor como ato de fé. Pode sentar. Primeiro ponto então, o líder que ora, a eficácia do líder que ora com muita fé. Segundo lugar, segunda qualidade de um líder de life, garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Como funciona esse pastoreio eficaz? Através das comunhões. Então, lembra do fator Barnabé? O que é barnabelar as pessoas? Barnabelar as pessoas é chegar numa comunhão e eu dar um foco específico num novo casal. Então, assim, aquele casal novo que está chegando, eu vou assim, hoje minha missão vai ser concentrar aqui nesse casal. Eu vou conhecer sua história, eu vou ouvir o seu coração. Em vez da gente ficar lá na comunhão, naquela panelinha, com quem eu já conheço a história, com quem eu já culto, já vejo os Instagrams, os stories. Então eu vou concentrar. É uma forma de pastoreamento, é uma forma de você conhecer a pessoa, de você se conectar com aquela pessoa. Outra área aqui para nós falarmos sobre pastoreamento, oração da célula. A célula também pode marcar um dia onde eles vão no monte, onde eles vão orar pelo Zoom. Na Paz São Paulo, eles não perderam esse hábito de ter o Pass Prayer, eles ainda fazem online, nos perderam o hábito da pandemia. Se ainda acontece, é porque é útil. Não precisa ninguém deslocar, de repente vamos abrir um link aqui no Zoom ou no Google Meet para orarmos juntos. Outra forma de pastoreamento, o líder de célula marcar na sua agenda um dia de visitar. Pode ser de 2 em 2 semanas. E aí você faz um alvo de visitar todo mundo da sua célula. Nessa visita você vai estabelecer um relacionamento, uma conexão. Amém? Outra situação, mensagem. Então você que gosta aí do WhatsApp, querido, está tudo bem, senti sua falta na célula. São formas de pastorear. Então, segundo lugar, garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Terceiro ponto,
garantir que todos os novos convertidos recebam o acompanhamento inicial. Se você faz isso com eficácia, você não vai perder os frutos. Os frutos precisam ser permanentes. Chegou um novo convertido, ou uma pessoa que vem de outra igreja, é a primeira situação que você precisa fazer. Lógico, você, líder, não precisa fazer isso tudo. Você vai desafiar um discípulo seu, alguém que já fez o acompanhamento inicial, que tem uma experiência, uma bagagem, para dar aquele acompanhamento inicial. Então, ouvindo o pastor Eibe essa semana, ele falou para nós o seguinte: pessoas novas convertidas fazem especificamente 1 a 1 ou como casal. Pessoas que vêm de outras igrejas pode fazer em grupo, de forma coletiva. Por que é importante alguém que veio de outra igreja, às vezes já vem com uma bagagem, fazer com essas pessoas? Se você não ensinar o DNA correto da igreja, quando essas pessoas elas forem se reproduzir, elas vão reproduzir de outra forma. Aí lá na frente, por falta de treinamento, nós vamos ter que lidar com situações das quais estão fora do nosso DNA como igreja. Amém, queridos? 4º ponto. Futuramente, como alvo, todos os membros tenham um discipulado pessoal. É um alvo futuro. Hoje, nós temos colocado os nossos líderes sendo discipulados, e você, líder, vai pensando nos seus auxiliares. Então, é um alvo futuro que todos tenham discipulado na célula. E o 5º ponto do qual nós vamos nos aprofundar agora, que diz: discipular profundamente 1, 2 ou 3 auxiliares. Que discipulado profundo é esse? O discipulado profundo é aquele feito de forma constante, de forma regular, de forma séria. Aquela pessoa, ela aprende sem forçar, ou seja, o discipulador: irmão, hoje é dia do discipulado, você vai? No discipulado profundo não tem isso. No discipulado profundo está marcado um compromisso com aquela pessoa, e por ela ser responsável, ela diz: não, está na minha agenda, eu estou lá, estamos juntos. O discipulado profundo também fala de sem essa forçação de barra. Ou seja, a pessoa, ela quer estar ali, ela sente fome e sede, ela realmente quer se envolver com a obra do Senhor. É aquele discípulo que quer, ele vai atrás. Quando precisa ser transparente, no meu discipulado com o pastor Jackson, em todos esses anos, ele não ficava perguntando se eu estava bem ou não, não. Eu que tinha a responsabilidade de falar: pastor, eu preciso de ajuda nessa e nessa área. Agora, no final, ele me arrochou mais para essa transição, até fiquei assim, encabulado. Que também é muito importante, às vezes, o nosso discipulador dá um arroxo na gente. Mas, em primeiro lugar, nós que precisamos nos auto-ver, né? Não é a palavra, né? Nos auto-avaliar, certo? Então, esse discipulado profundo, quando o discípulo traz essas áreas onde ele precisa crescer, ele ser transparente, o discipulador vai orar com ele vai crescer num processo de vitória nessa área. Então, esse discípulo, ele entende que ele, além de receber, ele também precisa reproduzir na vida de outras pessoas. Eu sempre falei para os meus discípulos. Uma vez eu peguei tinha um discípulo que ele não era líder ainda, eu já como supervisor, eu falei: querido, eu entendo que a liderança está me dando essa direção, porém, meu discipulado contigo é intencional. Eu quero multiplicar liderança. Eu quero novos líderes, porque tem gente demais sem ouvir falar do evangelho. Então, eu tenho uma missão. E ele falou: sim, amém. Então, no primeiro discipulado, eu já coloquei um alvo. Não ficou assim: não, vamos começar para ver o que acontece. Não, eu falei: olha, estou contando com você. E tem uma célula que já está precisando. E ele disse: amém. Gostei de ver a atitude desse discípulo. Outra situação aqui do discipulado, com respeito ao discipulado profundo. Nós não podemos falar na célula. Então, você chega lá: Rogério, fui lá na célula do Rogério essa semana, uma bênção, aleluia. Estou visitando todas as células, viu? Então, vou chegar lá na sua célula, conhecendo muitas pessoas, estabelecendo muitas conexões nesse novo tempo. Então, o Rogério fala assim: queridos, nosso alvo é dar discipulado profundo para todo mundo aqui da célula. Aí o pessoal: discipulado profundo, o que é isso? Discipulado profundo, só quem recebe esse são os auxiliares, o seu discípulo direto. O restante da célula você nem promete. Então, vamos fazer esse combinado?
Discipulado profundo, onde vai ser falado isso? Você com seu discípulo. Você com essa pessoa que você já está contando para uma multiplicação. Então não venda que vai ter um discipulado profundo para todo mundo da célula, porque como é um alvo futuro, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas serve para essa reunião de líderes, esse discipulado profundo aqui. Então, os nossos líderes, supervisores, nós estamos contando que esse discipulado vai ser um nível acima. Para esse discipulado profundo, essas características desse discipulado profundo, qual que é o ideal? É o líder, ele ter 1 ou 2 ou 3 auxiliares com os quais ele está contando para a próxima multiplicação. E ele reunir, pelo menos uma vez por mês, assim, a equipe da célula. Aí, nossos supervisores reúnem aqui semanalmente a equipe do presbitério. Nós estabelecemos metas, todo esse planejamento do treinamento, nós estamos conversando e trabalhando juntos. Então é uma reunião, é um PGLinho, que a sua célula vai se reunir, você vai se reunir, o líder, vai se reunir intencionalmente com essas pessoas para elaborar estratégias, para pensar em situações para que a célula cresça e rompa. E, logicamente, essas pessoas, o líder já está contando com elas. Meu Deus, pastor, eu não tenho esses auxiliares que eu estou contando com eles. Joelho no chão, muita oração. É por isso um primeiro passo do ciclo do treinamento. Quem são esses auxiliares? Discipuladores que já estão em treinamento, ou seja, pessoas que estão fazendo os cursos, fazendo o Expresso 1, que é para treinamento de discipulador, já fez o treinamento prático de discipulador, como vocês viram ali no vídeo. Discipuladores que já estão operando, já estão cuidando de pessoas, porque você sabe que o ideal é que o próximo líder já esteja cuidando de uma pessoa. Que o próximo líder que vai multiplicar já seja um discipulador. E também o próximo líder do Life, que já está afirmado que aquela pessoa já fez o Expresso 2 e já está comprometido com a próxima multiplicação. Esses auxiliares, eles precisam estar com a sua equipe. Essa equipe de auxiliares precisa estar aqui no Tadel. Tadel é esse momento onde você recebe. Quantas vezes eu saí daqui do Tadel muito motivado, porém também em crise. Uau, essa dica que o pastor deu, essa é muito boa. Vou anotar e vou colocar em prática essa semana. Porque nesse mundo de informações que nós recebemos, uma informação você está precisando encaixar como um quebra-cabeça. E aí você, uau, vou colocar em prática. Então é muito bom. Então um líder que não vem no Tadel, ele não sabe das estratégias da igreja. Você chega na célula, o pessoal nem está falando lá da visão, do ciclo do treinamento. Inclusive, lembrando, no nosso combinado, nós precisamos voltar a falar da visão, da tarefa da visão na célula. Você tem aí uma ferramenta nesse ciclo para falar sobre treinamento, para desafiar 1 a 1. É importante falar da visão, porque sem visão o povo perece, certo? Outra situação aqui, nós vamos entrar no mês de abril, maio e junho, no ciclo do evangelismo. E nós vamos começar o Casas de Paz, que é a atualização, como eu disse aqui, no primeiro Tadel do ano, a atualização do GE, o GE 2.0. Para liderar um Casa de Paz, vai ser muito importante essa pessoa já ter passado pelo ciclo do treinamento. Por quê? Porque a estratégia é que cada célula tenha um Casa de Paz. Ou seja, se cada célula gerar um Casa de Paz, ou 2 Casa de Paz, nós vamos mandar de volta para o líder, aquele pessoal? Não, a gente já pode começar uma célula nova, porque aquele líder já passou pelo treinamento, ele já sabe de tudo. Então não estamos nem falando de multiplicação, estamos falando de uma estratégia de gerar novas células a partir do Casa de Paz.